Gênesis 22, do versículo 1 em diante. Está escrito assim na palavra do Senhor. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque seu filho, tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegando ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que o carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a toda a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou seus moços, e levantaram-se e foram junto para Bérseba, e Abraão habitou em Bérseba. Somente até aqui. Amém. Nos assentamos glorificando a Deus pela sua palavra. Está entre nós mais uma vez a palavra do Senhor, e hoje eu quero falar com os irmãos desta mensagem, e este tema aqui desta mensagem temática é como Deus, quando Deus põe a nossa fé em prova. Esse texto, quando começa no versículo 1, e aconteceu que depois destas coisas. Este versículo, irmãos, que nós lemos, o versículo 1 da parte A, aqui o autor, que é Moisés, quando ele diz: e aconteceu depois destas coisas, ele está lembrando que alguns acontecimentos anteriores, e aqui fala do silêncio de Deus. Deus ficou por tempo sem falar com Abraão. Nós lembramos de Abraão, irmãos, e logo vem na nossa cabeça ele saindo da terra dos caldeus, o Ur dos caldeus, e seguindo uma voz que disse a ele: saia de sua parentela. E ele sai. E esta voz o guiava. E ele então tomou para si Sara o que tinha sobre sua vida e saiu para uma terra estranha, vivendo a promessa do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. E assim ele fez. Um homem que padeceu,
um homem que errou no Egito, um homem que sofreu por dar ouvidos, não à voz de Deus, mais para frente. Nós sabemos que agora com 86 anos mais ou menos, ainda acreditando na promessa do Senhor, sabemos que não se cumpre naquele exato momento, mas Deus troca o teu nome de Abrão para Abraão, antes um grande pai, e depois o pai de uma grande nação. Abraão não é mais viril, Sara estéril. Como crê? Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui é uma fé genuína, que se crê, mesmo sem receber, crê que vai receber. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então o texto nos informa, a Bíblia nos informa, que nasce por uma serva, por nome de Agar, que era escrava, e trabalhava e servia o lar. Sara já cansada de esperar, Abraão a mesma coisa. Sara então se volta a Abraão e diz: tome para si Agar, e ela lhe concederá um filho, ela pode gerar um filho, então ele será o meu filho também. E Abraão, irmãos, ficou meio desatento com isso, não quis aceitar muito, mas a Bíblia nos informa que Deus disse a ele: faça isso, Abraão, e ele fez. Então nasceu, irmãos, o menino, e quando nasce este menino, irmãos, nós sabemos que fica um desentendimento no meio da família. Ismael agora está no meio desta família, e não era através de Sara. Então Sara vê um acontecimento dentro de casa. Agar, falamos a semana passada sobre isso, começa a sentir um pouco mais que a sua dona na época, me permita dizer isso, porque era assim a cultura da época, e ela começa a sobressair. Então, irmãos, o Senhor aparece a Sara e a Abraão, e disse: Abraão, descansa, fica em paz, seja fiel, daqui 1 ano vai nascer um filho. Eles riram, a Bíblia diz que os dois, tanto Sara quanto Abraão, riram, porque já estavam velhos. Abraão tinha quase 100 anos, 99 anos. Ele disse: eu não tenho mais condições, Sara é estéril, como será isso? Mas eles creram na promessa do Senhor. E então foi que nasceu Isaque. Sara ficou gestante, já com velha de idade, ainda sendo estéril. Abraão, sem virilidade, nasceu Isaque. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas, irmãos, a Bíblia descreve na época que se entregava ou se amamentava uma criança até os 3 anos de idade. E na festa do amamentamento, ou seja, no desmame ali dos 3 anos, nos informa a Bíblia também, o texto sagrado, que o mais velho, o Ismael, tirou sarro, zombou-se do garoto, tirou sarro, e conduído com aquele sentimento, Sara se revolta ainda mais, e vira-se para Abraão, e pede para que ele dispense Agar, e leve o garoto. E assim nós sabemos, esse não é o contexto da história, mas para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui. E ela vai embora, irmãos, e agora fica Sara, Abraão e Isaque. Chegamos neste texto de hoje, bendito seja Deus. Por isso o autor no começo: e aconteceu depois destas coisas. Tudo que disse antes, chegamos neste versículo agora, que se origina esse texto que nós acabamos de ler. E depois, irmãos, eu quero crer que Isaque, já moço, adulto, porque é ele que carrega a lenha sobre as costas, Deus fica todo esse tempo sem falar com Abraão. Deus não fala mais. A promessa de Deus tinha se cumprido a propósito. O menino cresceu, a casa vai bem, Deus tinha colocado as coisas nos eixos. Abraão já rico, já tinha posses, já estava tranquilo, Abraão já talvez poderia estar se acertando para ir descansando e deixar sobre as mãos do menino. Mas quando Deus aparece, então cada palavra de Deus agora fere o coração de Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, e disse, então depois destas coisas, Deus provou Abraão. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui a palavra está dizendo que o próprio Deus provou Abraão. Nós precisamos entender, irmãos, que prova é Deus que permite para nós. Tentação é o diabo. A prova Deus permite para nós nos aproximarmos ainda mais do Senhor, para que a nossa fé se fortaleça em sua palavra.
Satanás não, irmão. Diabo, ele faz sobre a nossa vida, onde nós passamos por tentação, e a tentação visa nos afastar da presença de Deus. Crente que está em tentação precisa buscar e anelar pela presença de Deus, orar, constante oração, porque aquela tentação ali é para separar ele da presença do Senhor. Eu não sei qual é o seu problema, aqueles que nos assistem, os que estão aqui, mas se você está sendo tentado, abra os teus olhos, louvado seja o nome santo do Senhor, porque o que está acontecendo sobre a sua vida, não que eu tenha espírito de adivinho, mas dentro da palavra, se é tentação, é o diabo que está fazendo isso sobre a tua vida, mas se aprova, se chegue mais da presença do Senhor, porque Ele é fiel para te ajudar. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia descreve, irmãos, no versículo de número 1 ainda, da parte C, que quando Deus chama Abraão, Ele diz prontamente, eis-me aqui, Senhor. Ele está disposto a servir o Senhor, ele está disposto a entregar-se ao Senhor. E então o Senhor disse no versículo 2, ele disse, toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Se eu perguntasse para os irmãos que aqui estão e os que nos assistem, quem aqui teria coragem de fazer isso? Deus pede coisas tão pequenas para nós, e às vezes nós negamos. Por coisas tão pequenas, nós viramos as costas para o Senhor. Coisas tão pequenas, nós deixamos de adorar aquele que é digno de honra e de glória. Não é à toa que Abraão é o pai da fé. Porque, irmãos, a Bíblia diz que quando Deus fala com ele, irmãos, eu penso o que ele ia dizer a Sara, o que ele ia falar para Sara, o que ele ia falar para Isaque, por exemplo. Dentro da nossa casa nós comentamos com a esposa, com o marido, com os filhos, com os irmãos da igreja, olha, Deus prometeu isso e aquilo para mim. Como será agora virar-se para aquele que nós confessamos, quando nós lembramos que Deus não aceitava sacrifício humano, por exemplo? Como falar isso? Por exemplo, a própria Bíblia descreve que o próprio Deus diz, não matarás. Agora Deus pede em sacrifício o próprio filho. Irmãos, tem que ter uma fé genuína e reconhecer a voz de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia descreve, irmãos, que quando Deus fala com Abraão e pede o seu filho, versículo 3 diz assim, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento e tomou consigo dos seus 2 moços, Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar onde Deus lhe dissera. Aqui nos surpreende. Esse homem não tripudiou, não discutiu com Deus, não ficou questionando, Senhor, por que isso? Ele não foi contra a vontade de Deus. Ele poderia ter dito, Senhor, comigo isso? Justamente eu, não. A Bíblia descreve que naquela mesma madrugada ele se posicionou. Isso é obediência. A fé genuína faz eu e você sermos obedientes à palavra de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. A fé genuína não nos permite afastar do Senhor, mas entendemos que a prova que o Senhor permite sobre a nossa vida serve para nos aproximar ainda mais dele. E com a obediência da palavra de Deus diante do Senhor, nós somos submissos à sua vontade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Entendemos que aquilo que se levantou contra a nossa vida é uma agenda de Deus para nos aproximar ainda mais do Senhor, para santificar nós da presença de Deus, para estar junto dele. Por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos um lugar preparado que Cristo preparou para nós. Aqui, irmãos, nós só vamos viver isso. Problemas, desentendimentos,
Vivemos e passamos por enfermidades, passamos por situações constrangedoras, vexatórias, mas o crente vence quando vê que tudo que possui é para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. As bênçãos que tem sobre a sua vida foi Deus que permitiu. Louvado seja Deus, que o seu coração não está agarrado nas bênçãos de Deus, não faz da bênção uma idolatria. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas ama aquele que é dono de todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entretanto, irmãos, a Bíblia nos informa que ele se levantou e então se dirigiu para o lugar que Deus dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e então avistou o lugar de longe. O Monte Moriá é onde foi construído o templo de Jerusalém. E ali, irmãos, quando ele olha, irmãos, ele avista o lugar. A Bíblia não descreve, mas me permita, nós temos aqui pais, mães, os irmãos que nos assistem, irmão. Imagine você, irmão Marcos, você, irmão Samuel, as irmãs que aqui estão, o seu filho carregando uma lenha nas costas, promessa de Deus para a sua vida, e você olhando o teu filho caminhando com você, e saber que você está indo oferecer ao Senhor. Como está o seu coração, irmãos? Como que está o silêncio que toma conta? A Bíblia descreve, esta é a primeira viagem deles. O garoto está vendo todas as coisas, talvez perguntando para o pai: que lugar é esse? Irmãos, me permitem um pouco mais além do raciocínio. São 3 dias de viagem, mais ou menos, da cidade onde eles saíram. Para onde eles foram são 80 quilômetros, mais ou menos. Caminhando, são 3 noites. Eu quero pensar com os irmãos, Abraão olhando para o filho dormindo e sabendo: eu vou oferecer o meu filho em holocausto. Irmãos, é só o amor de Deus no coração. E Deus foi bem claro em sua ordem: amarás a mim sobre todas as coisas. Bendito seja o nome santo do Senhor. E amar a Deus sobre um filho, acima de um filho, não é fácil. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amar a Deus, irmãos, sobre todas as coisas, exige sacrifício, exige renúncia de nós, irmãos. Renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus, exige renunciar e amar aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória. Talvez, irmãos que estão aqui presentes, e eu antes de pregar tomo posse desta mensagem, e os que estão nos ouvindo, se olhássemos para dentro do nosso coração, nenhum de nós estaríamos aqui, mas se estamos aqui esta noite, é graça de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nenhum de nós subsistiríamos a tudo que atravessamos, o que Deus permite sobre a nossa vida, mas renunciar faz parte do nosso chamado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tomar a cruz e seguir faz parte do nosso chamado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Faz parte do nosso chamado, da nossa vivência espiritual. Abraão então olha, irmãos, para o monte, e o teu filho estava junto com ele. E então no versículo 5 diz assim: e disse Abraão seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, preste atenção agora, irmãos, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, a primeira frase, a primeira verdade que vejo no versículo 5 é que apesar da circunstância, apesar da dor, apesar do que ele está vivendo, esses 3 dias de silêncio com o filho, ainda há espaço para adorar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda há espaço para adorar aquele que é digno de honra e de glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não é diferente conosco, irmãos. Gênesis 22 também é o evangelho da graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor procura por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Adorar a Deus quando se tem é muito fácil. Adorar a Deus quando a família vai bem é fácil demais.
Adorar a Deus quando todas as portas estão abertas é fácil demais. Mas adorar a Deus, apesar da circunstância, exige de nós uma fé genuína. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na palavra da verdade, ouvindo o evangelho da graça, estando sendo salvo na presença do Senhor, e o Espírito de Deus nos assegurando de nossa salvação. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então Abraão tomou uma decisão de adorar a Deus. E o detalhe que ele diz que ele volta-se ao moço e diz: nós vamos até ali e adoraremos o Senhor. E então, havendo adorado, tornaremos a vós. Ele fala na palavra no plural. Nós vamos ali, sabendo que ia sacrificar o seu filho, e repete, voltaremos. Ele estava crendo. Se nós olharmos lá em Hebreus, o autor aos Hebreus, capítulo 11, se eu não me engano, versículo 16, 17 e 18, vai dizer que Abraão creu, foi o primeiro homem que creu que Deus poderia ressuscitar dos mortos. Olha, irmãos, que maravilha, louvado seja Deus. Abraão aqui não está dizendo com o coração fechado, não, eu vou lá, mas Deus vai livrar o meu filho da morte. Não, ele foi decidido a sacrificar o seu filho, por amor a Deus. Irmãos, não questionou nada, mas creu, Deus vai ressuscitar o meu filho dentre os mortos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, esse texto de Gênesis 22 é a nosso entendimento. O que foi o Calvário de Cristo Jesus? Bendito seja Deus, irmãos. O Gênesis 22 é a expressão perfeita do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Cristo foi levado à cruz, louvado seja o nome santo do Senhor, por causa dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Nós estávamos mortos nos delitos dos nossos pecados. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, e então o nosso Senhor, o nosso Deus, disse que não tinha sequer um justo sobre esta terra, e nos enviou o seu Filho, porque precisava dar a vida, porque todos nós estávamos mortos nos delitos dos nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. E olhando para a nossa condição, irmãos, olhando para a nossa situação, sem vida, sem esperança, andando de um lado para o outro como ovelha que não tem nenhum pastor, então o Calvário estava presente no coração do Deus poderoso desde a fundação do século. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. E então a Bíblia nos informa que ele creu na ressuscitação do seu filho. Então, sem tripudiar, no versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque, e então ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Nós olhamos para o versículo 8 da parte B, também diz, e assim caminharam ambos juntos. Isso também nos remete ao Calvário. Cristo, irmãos, ele veio a esta terra e Deus nos presenteou com o seu Filho, e ambos caminharam juntos. A obra da salvação na cruz do Calvário, todo o sofrimento do Senhor Jesus já estava preparado e dentro do coração do Pai. Precisava ambos caminharem juntos, e ele foi para a cruz e o Senhor também estava lá. A Bíblia nos informa, irmãos, que de fato, Deus meu, por que me desamparaste? Talvez nós pensamos que Deus abandonou, deixou o filho para lá, virou as costas, e por isso que ele morreu. Não, ele não morreu porque os discípulos abandonaram, ele não morreu porque os soldados romanos prenderam, ele não morreu porque aconteceu um acidente na sua missão. Não, 1000 vezes não. Ele veio para morrer e padecer uma dura morte de cruz para pagar os nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, por que ele disse, Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele sabia que naquele momento
o Senhor não estaria junto dele, e que viraria as costas, porque os meus pecados e o seu estavam lá, porque ele sabia que aquele momento ele teria que passar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Justamente naquele momento, a ira de Deus estaria sobre ele. Toda a ira que ia ser despejada sobre a minha vida e a sua, estava sobre o Filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os teus e os meus pecados estavam nele. Por isso, quando você se dirigir a Deus, adore de todo o teu coração, exalte o nome daquele que é digno de honra e de glória. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não troque esta presença, não troque a sua salvação, não troque a presença do Senhor, não troque a graça, não troque o Espírito de Deus, não troque a palavra de Deus por homem, por mulher, por filho. Não, nada está além do sangue de Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nada está acima do nome de Jesus, nada além do sangue de Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, Abraão tomou para si o cutelo, deitou o filho na lenha. E eu quero aqui neste momento chamar a atenção dos irmãos. E então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. Aqui, nesta palavra Deus proverá, é a primeira vez que nós vemos este nome tão lindo, Jeová Jiré. Oh, glória, louvado seja o nome santo do Senhor, que a tradução de Jeová Jiré é Deus proverá. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não sei qual é a sua situação, o que você está esperando das mãos do Senhor, mas creia de todo o seu coração, Ele continua sendo o mesmo Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, o Deus da provisão, aquele que provê sobre nós. Louvado seja Deus, aquele que tem as mãos estendidas sobre a nossa vida, e o mesmo que se manifestou sobre a vida de Abraão e de Isaque, está aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor, para curar você, para transformar o seu coração, para cicatrizar a sua ferida. Louvado seja o nome santo do Senhor, para transformar a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Creia de todo o seu coração, Ele não mudou, continua sendo o mesmo, e será o mesmo pelos séculos do século. O Deus proverá, o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E novamente assim caminharam juntos. Também leva a vertente ao Senhor Jesus, quando Isaías profetiza, Isaías 53, como ovelha muda. Oh, irmãos, que maravilha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como ovelha muda, caminhou para o matadouro, não abriu a sua boca. Como um rei caminha para tomar posse da sua coroa, ele foi para a cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero dizer, irmãos, que esta presença gloriosa que sentimos não é emoção, é Jesus presente na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tomou para si as nossas enfermidades, e eles andaram juntos até aquela cruz, e onde foi servido a ele todo o cálice da ira de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, eles chegaram ao lugar que Deus disse, e edificou ali um altar, e pôs o fogo e a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a Abraão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mais uma vez provando que a fé genuína, ela é capaz de nos negar a nós mesmos, deixar tudo de lado e se entregar ao Senhor. Uma fé genuína, ela não está ancorada nas coisas desta vida. A fé genuína não amarra a vida nas palavras de benção. A fé genuína não nos permite virar as costas para o Senhor, porque uma porta se fechou, ou isso aconteceu, ou um acidente no percurso da nossa caminhada. Como eu disse no começo, eu não creio, e assim a Bíblia nos exorta, que uma vez convertidos de coração, irmãos,
entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo nos garante de nossa salvação, nos assegura a nossa salvação. Entregamos a nossa vida ao Senhor, irmãos, e nós somos regenerados. Há uma metanoia, uma transformação na nossa vida. Nos entregamos ao Senhor e então é o Espírito Santo de Deus que cuida de nós, que nos garante a salvação, que nos assegura na presença do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a altura da sua vida nesta noite. Talvez você está com medo de alguma coisa. Não, o Senhor está dizendo: aquele que ama, prova que ama. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se a sua fé é genuína, fique na presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, ele disse: não estenda as tuas mãos sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e então não me negaste o teu filho, teu único filho. E então nós vemos que então levantou Abraão seus olhos, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres do mato. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu um holocausto a um lugar de seu filho. Aqui, irmãos, nesses 2 versículos, é a confirmação de que esse texto tem a exposição legítima do Calvário. Para Isaac, teve um substituto, para Jesus não. Oh, irmãos, que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Para Isaac teve um substituto. O Senhor estava provando a fé de Abraão, e ele se entregou ao Senhor. Ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho dentre os mortos, e então entregou o que ele tinha de bem mais precioso. Para Jesus não, e esta era a nossa culpa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para Jesus não teve um substituto, ele foi a oferta, ofertante, sacrifício pelo meu e os seus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para Abraão, para Isaac, ele volta para casa com filho, mas para Jesus, Deus poderoso receberia em sua glória, triunfante, reluzente. Salmos 24 disse que levantaram as portas e ele entrou triunfante, glorioso, ressurreto, venceu a morte, venceu o pecado, venceu a mentira, venceu o engano, venceu a falsa palavra, venceu o falso evangelho, venceu a hipocrisia, venceu a calúnia, vencedor. E eu e você que estamos aqui esta noite, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, Deus preparou para si um cordeiro, um carneiro, e foi oferecido em lugar de Isaac. E a Bíblia diz que por ele ter feito isso, o Senhor disse a ele que então a partir de agora sua vida seria abençoada e toda a sua descendência. Mas eu quero dizer bem claro aos irmãos, dentro do mesmo texto, essa descendência está aqui, essa descendência nos assiste, e a bênção, irmãos, a descendência para nós, na pessoa de Cristo Jesus, a bênção de Deus para nós é o próprio Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi esta bênção que recebemos, irmãos, uma dívida que eu e você não poderíamos pagar, uma situação que eu e você não poderíamos reverter, uma situação que eu e você jamais conseguiríamos com as nossas obras, e foi preciso a obra do Pai em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, a intervenção do Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor, e Ele pulsa no meu coração, pulsa no seu coração. Vale a pena adorar aquele que é digno de honra e de glória. Não importa a circunstância da sua vida, o que você tem que renunciar, mas renuncie com amor sobre todas aquele que dono de todas as coisas, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não importa como esteja sua casa, teu coração, tua família, os teus negócios, mas volte-se para a presença do Senhor, porque Ele merece culto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o Deus santo, o Deus poderoso, o Jeová Jiré, o Deus que está conosco todos os instantes da nossa vida, que não nos abandona, irmãos. Para Abraão,
Deus providenciou a ele a Isaque e depois o cordeiro, voltam para casa, sabemos o que acontece, a mim e a você. Deus preparou como bênção teu filho Jesus Cristo, e que está aqui acompanhando a nós todos os dias da nossa vida. Se estamos de pé esta noite, se ainda ouvimos a palavra de Deus e nos alegramos da presença do Senhor, porque Ele está dentro do nosso coração, a Tua presença nos sustenta, a Tua graça está entre nós, a salvação nós recebemos, não por direito e nem por mérito, mas por bondade, graça e misericórdia de Deus. Esta é a palavra, que possamos voltar para a nossa casa, com o nosso coração voltado para a presença do Senhor, e dizendo: Senhor, te servirei por todos os dias da minha vida. Salmo 136, 9 diz assim: que darei ao Senhor por todo o bem que tem me feito? E a resposta: beberei o cálice da salvação todos os dias da minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Beber o cálice da salvação é o que Deus preparou para nós. Olhar para o Senhor, pedir ao Espírito Santo: me leve cativo aos pés da cruz, pois eu quero meditar na tua morte. Estou aqui por causa de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos aqui por causa da salvação. Vamos beber o cálice da salvação todos os dias da nossa vida, até a volta de Jesus, que está breve. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim cumprirá toda a sua palavra sobre a nossa vida. Então nos receberá em sua glória e viveremos com Ele por toda a eternidade. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.